Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje tem uma notícia que não é muito boa, eu sempre trago notícias boas nesse canal, mas essa daqui de fato é uma vulnerabilidade no .NET e é uma vulnerabilidade bem crítica que com certeza você precisa atuar no seu projeto de uma forma urgente, você precisa atualizar os pacotes que eu vou mostrar aqui, vou mostrar como se originou essa falha, o que ela afeta e como também você pode mitigar essa falha, como que você pode resolver essa falha, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo aqui, que esse é um vídeo extremamente importante. Mas claro, antes de começar, eu quero te convidar para a nossa Black Friday 2025, são os maiores e melhores descontos que a gente já ofereceu aqui no Balta. A gente vai fazer uma mega live online ao vivo no dia 27 de novembro, às 8 da noite. A gente vai abrir um carrinho aí para vocês com os melhores descontos durante essa live. E ó, garanto para vocês que essa é a melhor oportunidade para você ser premium aqui no Balta.io. Tenho certeza que vocês vão curtir. O pré-lançamento aqui da Black Friday já está aqui na descrição. Só clicar no link, fazer o cadastro e vir com a gente. Boa, pessoal, mas bora lá então, bora entender um pouco mais sobre essa questão, tá? Foi encontrada uma vulnerabilidade de DOS, né, o Denial of Service, no .NET, e é na SDK do .NET em si, tá? Então é uma vulnerabilidade um pouco mais difícil de você encontrar, e ela afeta aqui diferentes versões, né, do .NET. Se você usa a atualização através do Visual Studio, também isso afeta, né? Aqui estão os pacotes, eu vou passar com mais detalhes para vocês como que você pode resolver aqui, né? Eu vou deixar esse link aqui na descrição também para você ler com mais detalhes. E ela afetou aqui as versões 10, inclusive, né? Release Candidate 1 e a 2 já vem resolvida, mas a 1 está afetada aqui. .NET 9, .NET 8, tá bom? Ou versões anteriores também, tá? Eu não tinha visto aqui, mas afetou versões anteriores também, tá? Então, esses são os pacotes afetados, Microsoft Build Task Score, Build e o Build Utility Score, tá? Então, são os pacotes para build. Se você faz build, né, e provavelmente você faz isso, usa um processo de CI/CD, por exemplo, você está vulnerável a esses pacotes. Inclusive, essa é uma vulnerabilidade que ocorre no Linux, tá? No ambiente Linux. E como quase todos os processos de build, workflow, por mais que você faça o deploy no ambiente Windows, a maioria das vezes a gente vai fazer um build no ambiente Linux, tá? Por conta de custos e etc. Então, é uma vulnerabilidade que acaba abrangendo um monte de gente aí, tá bom? Então, ele tem o How to Fix aqui, né? Como corrigir esse problema aqui, mas eu vou passar com mais detalhes aqui para vocês, tá bem? Perfeito, então, pessoal. Ó, eu tô com o meu terminal aqui, eu tô dentro de uma aplicação, tá? Essa máquina, infelizmente, eu já tinha atualizado ela pro RC10, né, do .NET. A gente não vai ver o warning aqui, mas eu vou falar sobre a parte do warning para vocês também, como tratar o warning como erros. E aqui a primeira coisa que você precisa fazer é executar um .NET --info, tá? Para você ver aqui o que está rodando, tanto na sua máquina, tá? Quanto na aplicação. Então ele vai trazer um checklist completo aí, e ele vai falar, olha, qual versão do .NET você está rodando. Então eu estou rodando aqui a RC2 do .NET 10. Se você tiver nas versões, deixa eu pegar aqui o post novamente, tá? Pra gente ver, né, que ele mostra aqui as SDKs e deixa eu ver as versões 8.0 ou 9.0, tá? Então, ó, incluindo a versão 100 aqui, né? Então, várias versões aí para atualizar, né? Então, você já tá vulnerável aí, tá? Então, precisa estar nas últimas versões. Deixa eu acessar aqui, ó, .net.microsoft.com, só pra gente ver as últimas versões exatas aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, vou clicar em baixar, vou vir aqui, ó, em todos os downloads do .NET 9. Ó, ele já aparece aqui para mim, ó, que tem um patch de segurança 9.0.10, tá bom? A última versão que tinha era 9.0306, tá? Então, se você tá na versão 9.0.100, né, ou alguma coisa abaixo aqui, você precisa já atualizar para essa versão. Então, como é uma versão de atualização de patch aqui, provavelmente não vai quebrar nada do seu código, tá? Então você já pode atualizar de uma forma mais tranquila. Se você está usando o Visual Studio, se você tem o Visual Studio instalado, ele vai aparecer uma instalação do Visual Studio. Deixa eu trazer o Visual Studio Installer aqui, que eu tenho. Tá, vou ver se ele traz aqui na tela, se ele vai trazer o update, tá? Ó, esse daqui é o 2022, tá vendo? Ó, ele tem um preview aqui, ó, ele já tem um update, não, nesse daqui já tá atualizado o meu, mas aqui no de baixo, no 2026, tem um update disponível. Ele atualiza por aqui também, né? E atualizando a versão do Visual Studio, você sempre atualiza a versão do .NET, tá? Mas de qualquer forma, deixa eu mostrar para vocês pelo terminal, porque talvez seja a mais interessante. Então, quando você executa um .NET --info, ele vai trazer aí para você a versão do .NET. Você pode executar também um .NET list
SDKs, tá? Para listar as SDKs que você tem instalada, tá bom? Então eu tenho essas SDKs aqui instaladas no caso. E aí lembrando que essa instalação da SDK, ela tá também dentro do seu workflow, tá? Então esse daqui é o que tá na minha máquina, não é necessariamente o que tá na máquina de build ou na máquina de produção sendo executado. Então você precisa atualizar no seu workflow também. Se você usa lá 9.x, né, o 9.0.x, por exemplo, tá, esse já está coberto, que ele já vai atualizar, vai sempre usar a nova versão, mas ele precisa fazer um deployment novo, né, porque com certeza ele vai pegar essa versão nova, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer é identificar aqui, ó, se você tem, né, alguma dessas versões que está vulneráveis, tá? Então, a minha, no caso, a minha 8, ela tá vulnerável. Deixa eu dar aqui um .NET New Console -o test vul, tá? -f net 8.0, tá? Que é a versão que eu tenho aqui. Então eu tenho o SDK do .NET 8 aqui, deixa eu ver se ele vai... Ele não deu nenhum warning aqui ainda, tá? Mas vamos ver se eu dando um .NET Build aqui, ele vai dar algum warning para mim, tá? Também não deu nenhum warning aqui, mas eu estou usando a versão do .NET 8 aqui, eu estou usando uma versão vulnerável, que é a 4... Ah não, essa aqui já está atualizada também, né? Já é 415. A versão que tá é a versão 100 para baixo, tá? Então essa aqui também já tá atualizada, tá? Eu já vou mostrar o que eu faço para manter as SDKs atualizadas aqui. Então a primeira coisa é identificar se você tem alguma dessas versões aí, se essas versões estão atualizadas ou não. O segundo item é atualizar essas SDKs. Você pode ir lá no site baixar, mas se você usa o Windows, principalmente o Windows 11, você provavelmente tem o Winget instalado, ó. Você tem o Winget, né, que é esse cara aqui. Então é esse que eu uso para fazer meus upgrades aqui. Então eu uso aqui, ó, o Winget Upgrade -all, ele já vai fazer o update de tudo que tem disponível aqui na minha máquina para ser atualizado, incluindo as SDKs do .NET. Ele vai pegar essas SDKs, a versão de Visual Studio ele também atualiza tudo. Então é muito legal e ele é da própria Microsoft, ele já vem junto com o Windows, você não precisa fazer nenhuma instalação adicional, tá? Se você tiver no Mac, eu recomendo você instalar pelo Brill, né? Você ter a instalação do Brill e fazer o upgrade, né? Pelo Brill, tanto Brill Update, né? Quanto Brill Upgrade, tá? Para você ter essa aí, tá bom? Então aqui você já vai conseguir atualizar. Se você usa o Visual Studio, pelo Visual Studio Installer, instalando as últimas versões do Visual Studio, ele também já vai atualizar esses pacotes aqui na sua máquina, tá? Já vou falar do workflow de CI/CD, tá bom? E se você está rodando isso em algum cliente, daí você precisa fazer o processo de atualização desse cliente também, tá? Então você precisa baixar o SDK lá e fazer a instalação do SDK lá. Se você está usando, deixa eu pegar aqui um workflow, um pedaço de algum workflow para a gente ver. Ó, então, por exemplo, esse é um workflow que a gente tem, que a gente desenvolveu juntos o projeto do Mediator, tá vendo? Ó? Então ele tá rodando aqui no Ubuntu Latest e aqui ele tá fazendo ó, o setup.NET Core e ele tá usando aqui ó 80x, tá bom? Então esse build aqui, tá vendo? Ele tá usando a versão 80x.NET, então no caso, como ele tem o X aqui no final, ele vai pegar sempre a última versão na hora de fazer o build, tá? Se você tem uma versão fixa, né, como a 100 ou anterior, você precisa atualizar isso. E se você roda essa aplicação, né, depois né, nesse caso aqui é um pacote, ele foi para lá, está rodando esse como pacote. Se ele rodasse como um exe, né, como um executável, você teria que fazer um novo deployment, atualizando com essa SDK, com essa versão mais nova, tá? Então essa é uma forma que você tem de fazer, forma de você atualizar o seu SDK aí, tá? Então, tanto através do Visual Studio, quanto através do seu processo de CI/CD, né? O que couber para o seu negócio aí. O outro formato, pessoal, é aqui, ó. Se você tiver no seu projeto, esses pacotes que estão vulneráveis, eles não aparecem aqui dentro do seu projeto, porque eles são dependências do SDK, tá? Então, ele não vai aparecer aqui. Se você tiver com o SDK vulnerável, quando você fizer o build da sua aplicação, tá? Eu recomendo que você faça um .NET Clean, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, e depois um .NET Build, para ele compilar de novo sua aplicação. Ele vai aparecer aqui para você no terminal daí, se você tiver com uma SDK vulnerável, ele vai aparecer aqui 2 warnings para você, tá? Então ele vai dar 2 warnings, pelo menos por Microsoft.build e Microsoft.build.tasks.core. Tá? Ele vai dar 2 warnings para você dizendo que os pacotes precisam ser atualizados. Mas se você vier aqui no seu Manage no Get Packages, tá? Eles não aparecem aqui, tá? Eles não aparecem como instalado esses pacotes aí. O que eu recomendo, né? Se você vier aqui no seu projeto e você editar o seu arquivo CSproj, você tem uma opção aqui, debaixo do Rulable, você tem Warning as Errors, tá? Você pode colocar isso aqui como True,
tá? Você pode deixar isso aqui como true, como verdadeiro. E aí todo warning que dá na sua aplicação, ele vai tratar como erro e não vai deixar compilar, não vai deixar fazer o build da sua aplicação. Claro que se você tem aplicação mais antiga, mais legada, com vários warnings aí, isso aqui não vai funcionar muito bem. Mas é uma recomendação, principalmente se você está em projetos novos, né? Então, todo warning é um aviso, não é um erro. O warning ele diz para você que tem algo errado, mas ele não impede sua aplicação de ser compilada. Nesse caso aqui da vulnerabilidade, ela é um warning, ela não é algo que impede o build, tá? E aí você pode manualmente vir aqui no seu manager no Get Packages ou ir via console, tá? E buscar aqui, ó, pelo Microsoft.build. Então você vai ter aqui os pacotes, tá bom? E aí ele tá falando aqui que as versões afetadas, né, ele tem naquele link que eu coloquei lá, e a gente tem o pacote principal aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá aqui na versão 17.14.28, tá? Então essa daqui já é uma versão que tá com patch, já tá atualizada, tá? Então, ó, Microsoft.build, aí você vai pegar a versão aqui, tá vendo, ó? Então, se você tiver, por exemplo, eu vou baixar aqui uma versão, tentar baixar aqui uma versão 14.8, tá? Que tá falando, ó, ele já até apareceu aqui para mim, ó. Esse pacote contém vulnerabilidade, tá vendo? Então, se você tiver nessa versão aqui, aí você precisa muito atualizar. Aí é só você clicar aqui, tá? E fazer o update. Teoricamente não é para quebrar nada da sua aplicação, nem do seu processo de build, porque ele vai estar dentro do mesmo major e minor version, só vai afetar o patch version, tá? Então esse é para o Microsoft.build. Tem também depois o Microsoft.build.tasks.core, tá? Então tem esse outro pacote aqui que também precisa ficar na 14.28, tá? E a gente tem o Microsoft.build.utilities, tá? .core, que também tem que ficar na 14.28, tá? Então são 3 pacotes aí que você precisa atualizar dentro da sua aplicação para garantir que ela vai estar funcionando caso ela esteja usando aí uma SDK uma versão inferior, tá? Ou caso você não esteja especificando a sua SDK aqui. Perfeito, pessoal. E por último, se você não conseguir, por algum motivo, especificar ou atualizar a SDK, né, precisar atualizar a SDK direto pelo projeto, você pode criar aqui um arquivo chamado global.json, tá? E nesse arquivo global.json, tá, você pode definir aqui dentro a versão da SDK que você quer. Então aqui eu posso colocar a SDK, a versão que eu quero, tá? E aí eu especifico uma versão, eu fixo uma versão. Esse daqui ele pode ficar na raiz do seu projeto ou da sua solution, e aí ele vai afetar todas as SDKs que você tem. Se você tem mais de uma SDK, você pode fazer isso, tá? Então você pode deixar esse código aqui, você pode deixar isso fixo aí na sua aplicação, você vai forçar ela a usar sempre a versão específica, o 8.0.303, tá? Lembrando que daí se você colocar o X aqui no final, ele vai buscar sempre pela atualização aí, né? Pela versão maior, tá bom? Mas precisa daí fazer um deployment novo, precisa passar por esse processo novamente para que ele baixe as últimas versões. Perfeito, então, pessoal. Isso que eu queria mostrar para vocês hoje, um pouco mais sobre essa vulnerabilidade, como resolver ela principalmente, tá? Porque isso é algo importante. Já para aí, faz isso, porque realmente pode ter brechas aí no seu sistema .NET, tá bom? Claro, você não vai esquecer de participar da Black Friday 2025, são os maiores e melhores descontos que a gente já ofereceu aqui no Balta. A gente vai fazer uma mega live online, ao vivo, no dia 27 de novembro, às 8 da noite. A gente vai abrir o carrinho aí para vocês com os melhores descontos durante essa live. E ó, garanto para vocês que essa é a melhor oportunidade para você ser premium aqui no Balta.io. Tenho certeza que vocês vão curtir. O pré-lançamento aqui da Black Friday já está aqui na descrição. Só clicar no link, fazer o cadastro e vir com a gente. E agora me conta aí, você está usando alguma dessas versões do .NET? Você teve que fazer algum patch de segurança às pressas aí? Como funciona o seu processo de CI/CD? Vamos bater um papo aí nos comentários do vídeo. Muito importante para a gente fomentar esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, e tomara que não seja de vulnerabilidade.